Boa noite a todos e a todas. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, iniciamos nossos trabalhos. Quero agradecer a presença do senhor Oswaldo Barbosa Guizar Neto, presidente do Conselho do CIMUB, a senhora Kátia Campos, assessora parlamentar, representando neste ato a vereadora Goretti, a senhora Andréia de Souza, assessora parlamentar, representando também a senhora Vera Saba. Agradecer a presença do vereador Nunes Coelho, a presença do vereador Jefferson Campos, também a nossa assessoria. Houve um desencontro aqui de informações, mas foi sanado, mandamos o requerimento, viu? Deve ter se extraviado aí nesse período, né? Mas nós tínhamos combinado já, sim, né? Isso já havia sido. Oswaldo, acho que diante de várias situações, acho que aconteceu uma situação bem atípica esse ano. Acho que o número de inscritos para o CIMUB foi bem acima do esperado, né? Nós temos uma grande quantidade de alunos inscritos no CIMUB esse ano. Já fizemos uma audiência pública no começo de fevereiro, aqui nesta casa, para tratar do orçamento do CIMUB, qual, inclusive, ficou claro que a importância de se colocar mais recursos, né? E também existem alguns questionamentos, porque esse ano teve uma situação atípica, porque também as inscrições foram em conjunto, né? Tanto curso técnico quanto graduação. Eu quero fazer alguns questionamentos, depois eu vou passar para os vereadores e também para os munícipes aqui que estão presentes, tá? Então, o pessoal da assessoria está aí também, vai escrever para aqueles pessoal da casa, do cerimonial, para poder fazer os questionamentos. 3 minutos, ok? Oswaldo, acho que a gente deixou uma colinha com você aí. Sim. Então, vou começar, porque nós que fizemos o pedido dessa audiência. Esse ano o período para as inscrições foi na segunda quinzena do mês de janeiro, né? Porém, o resultado só foi publicado somente no final de maio. Por que tanta demora? Bom, nós tivemos um operacional reduzido lá no CIMUB em 50% da mão de obra. Então, antes você tinha a figura de um presidente e de 2 servidores. Hoje, eu estou como presidente, estou somente com 1 servidor. Mas, mesmo assim, isso acabou não prejudicando o andamento do serviço, porque a gente conseguiu publicar a lista em tempo hábil e agora a gente está até iniciando a segunda chamada dos estudantes da lista de espera, tendo em vista aquele remanejamento de verba que a gente vai fazer do técnico para a graduação. Certo. Né? Na última audiência, no mês que nós fizemos aqui, no mês de fevereiro, ficou estimado que seria em torno de 130 a 140 bolsas. No total, que a lista que saiu agora, foram 86 contemplados. O que aconteceu com esse... Na verdade, esses 86 foram só da graduação. Ainda tem os 11 do ensino técnico que também se soma a esse total. Nessa primeira etapa, a gente chega aí próximo das 100 bolsas integrais. E nessa segunda chamada, tendo em vista essa verba que sobrou, nós vamos iniciar essa segunda chamada com mais 44 visitas domiciliares que a gente vai proceder durante essa semana agora. E provavelmente a gente vai chegar nessa estimativa das 130 bolsas. 130, 140. Segundo informações dadas pelo Conselho, houve sobra de recursos do ensino médio, né? Isso, exatamente. Hoje, aproximadamente, qual o valor que sobrou desse recurso do ensino médio? Então, inicialmente, técnico, né? Inicialmente eu já estou pedindo um remanejamento de 129 mil, tendo em vista o que eu já tenho empenhado na conta. Estou até alinhando isso essa semana com o pessoal da Finanças lá, com a Lídia e os outros servidores, que a gente já está alinhando para esses novos bolsistas já estarem efetivamente contemplados com a bolsa do CIMUB. E esse remanejamento já para chamar agora essa segunda chamada vão ser de meia bolsas de 50%, que teoricamente, como o grau de carência desses candidatos no ranking de carência é um pouco mais alto, então eles teriam mais condições de pagar a outra metade efetivamente. Segundo informações, é o que você está falando, a primeira leva agora dessas 86 bolsas, foram todas 100%? Todas 100%.
Recebemos diversos questionamentos em relação do curso de medicina, que esse ano a gente teve uma situação também que acho que 4 alunos contemplados foram contemplados com bolsa de medicina. Você pode explicar para a gente como é que funcionou esse processo? Porque assim, o questionamento da população é assim, olha, poxa vida, eu faço geografia, eu faço letras e não consegui entrar no ganhar a bolsa. E a pessoa ganhou uma bolsa de medicina que o curso custa R$5.000. Sim. Por que aconteceu isso? Bom, inicialmente isso é um próprio preceito de legalidade, né? A gente, por ser administração pública, nós estamos vinculados a fazer aquilo que a lei nos permite fazer. Então, como a legislação preconiza alguns critérios para quem possa participar do processo de seleção, eu não tenho como cercear ninguém de participar desse processo. Por isso que, de acordo com a formulação que a lei expõe para gerar esse grau de carência, o candidato de medicina ele já sai na frente por conta do valor do curso. O valor do curso de medicina é R$5.000, você engloba cinco outros quaisquer cursos. Então, se esses candidatos cumprirem os requisitos, como cumpriram, passaram pelo processo de seleção, passaram pelo devido processo legal da concessão de bolsa, é uma bolsa mais do que devida. Passaram, inclusive, pelo parecer Todos os alunos foram visitados pela assistente social? Era isso que eu ia falar agora. Todos esses candidatos que receberam a bolsa, efetivamente, eles passaram por uma visita prévia da assistente social. Como a própria legislação prevê, antes de ser concedida a bolsa, é necessário que haja esse processo de seleção do grau de carência, que são os critérios objetivos, e numa segunda etapa a visita domiciliar, para ter o parecer técnico que vai dar a fundamentação nossa para conceder a bolsa de estudo. Há rumores do que a Universidade de Taubaté tenha sido favorecida na participação no processo do CIMUB. Para deixar claro, explicar como funciona o credenciamento das instituições. Porque hoje nós temos algumas instituições inscritas no Conselho, correto? Sim, sim. Como que funciona esse processo de inscrições? Somente a Unital foi favorecida ou tem outras instituições? E por que as outras instituições não entraram no processo? Isso é até um ponto bacana a gente tocar, porque assim como os alunos têm que fazer as inscrições, as instituições de ensino de Taubaté, que possuem cursos presenciais, também são obrigadas a fazer o cadastro delas junto ao CIMUB. Então, se essas instituições não se cadastrarem, consequentemente, elas não vão poder participar desse processo de concessão de bolsas. E isso acaba ficando assim, aberto para quem quiser participar. A Unital, a Deoniana, o COTET, eles entregaram a documentação e se inscreveram junto ao CIMUB, dentro dos prazos que nós estabelecemos por edital e tornamos público pelo site, até aqui mesmo, pelas entrevistas que são concedidas, a gente torna isso público para as instituições poderem participar. Enfim, não há favorecimento nesse sentido, porque nós estamos atrelados ao edital. Quem cumpriu os requisitos participa, quem não cumprir não participa. Então, esses documentos são o quê? São certidões? São certidões do MEC, são certidões de regularidade de curso, que são instituições idôneas, que estão devidamente implantadas, para a gente ter a responsabilidade de onde a gente está colocando dinheiro público, porque a gente precisa saber também, inclusive, da procedência da instituição, né? Que é muito importante no ato de quem dá as bolsas que a gente vai estar custeando. Então, esse ano foi o COTET... O BAUB do técnico, a Deoniana e a Unital da graduação. Então, outros anos já tiveram... Tiveram muitos outros inscritos, principalmente no ensino técnico. Esse ano a gente não teve tantos inscritos assim. Você sabe me dizer por quê? Efetivamente, não. Eu abri o prazo para todo mundo normalmente e... Quem valida essas inscrições? Somos nós os conselheiros. Passa pelo nosso crivo para aprovação. Do conselho? Hoje eu estou presidindo o conselho, a professora Ângela está como a pró-reitora estudantil, ela é representante da Unital. Temos o professor Mauro Senatore, da Secretaria de Educação, tem a Isabel, que também é do CEDIS, alguns membros ainda remanescentes da outra gestão, que representam outras instituições. Hoje eu até oficiei as escolas de ensino técnico, porque hoje a gente não tem a figura representativa do ensino técnico lá.
por conta da destituição que houve anteriormente na outra gestão, e foi uma decisão do conselho. Eu, como depois de assumir, eu sou obrigado a respeitar as decisões do conselho, porque o conselho é um conselho independente, é um conselho paritário e é um conselho soberano nesse sentido. Então tem um conselho que analisa... O conselho ele é independente para analisar essas questões. Então, a gente teve um problema esse ano muito grave, acho que vocês devem ter, várias vezes inclusive liguei para você. Sim. Houve a divergência entre o edital e as informações dadas pelas instituições, né? E os documentos confundindo os alunos no momento de fazer a inscrição. Isso tem que partir do conselho, uma questão de orientação para as instituições, porque quando o aluno vai fazer a inscrição, o edital fala uma coisa, chega lá um estagiário e dá uma outra informação para o aluno, inclusive naquela questão de inscrição com letra maiúscula, lembra? Sim, a questão da caixa alta ser Isso. para as instituições e não para os alunos efetivamente. Inclusive, uma das pessoas que foram, no caso, teve prejuízo, a apresentação do documento, não a entrega. Então, no edital fala que é só a apresentação, não a entrega do documento. Então, vários alunos só apresentaram na instituição, o estagiário falou, está tudo certo, e quando foi constar o documento, chegou lá, os documentos não estavam, porque o edital fala a apresentação, não além da apresentação, entendi o que você quis dizer. Entrega. É que, na verdade, todos esses documentos que são exigidos no edital, eles efetivamente precisam constar no cadastro do estudante. Porque depois, quaisquer dos conselheiros ou dos servidores que estiverem fazendo a análise daquela documentação que foi apresentada pelo estudante, ele não tem ali a condição de conferir aquilo que está sendo declarado pelo estudante no ato da ficha de inscrição. Então, por isso realmente é algo que a gente pode acertar para o ano que vem, trocar o verbo apresentar por, entregar, juntar. A gente pode alterar isso no edital para ficar mais claro para o candidato. Mas, efetivamente, precisa constar na ficha toda essa documentação que é elencada no edital. Para o pessoal que está nos acompanhando em casa, inclusive das instituições, o prazo, esse ano, qual foi o período de inscrição das instituições? O período de inscrição das instituições, conforme o decreto regulamentador também, ele sugere para que nós façamos em dezembro, como nós fizemos na primeira quinzena de dezembro. Abrimos para as instituições para a gente saber com quem a gente ia trabalhar no exercício seguinte. Então, o pessoal ficar atento. Ficar atento. Geralmente, final de novembro, começo de dezembro, as instituições já vale a pena ficar bem atento aí no site da Prefeitura, que é por lá que nós vinculamos todos os nossos atos. Tá joia. Vou passar, então, a palavra para os vereadores. O vereador Jefferson Campos, depois o vereador Nunes Coelho. Presidente dessa sessão, dessa audiência, quero saudar o Oswaldinho. Parabéns pelo cargo que eu ocupo agora. Muito obrigado. Entendo que não vai ser uma gestão marcada pela perseguição, pela intolerância, mas pela democracia e pelo respeito. Quero saudar. Muito obrigado. Eu tenho essa liberdade de falar contigo, foi meu aluno, e sei que da sua dignidade. Eu vou ser porta-voz aqui de recebi um e-mail, todos os vereadores receberam, tá? Depois eu faço as minhas considerações. O e-mail do senhor Sérgio Alves fala assim: olá, meus caros vereadores. Primeiramente, gostaria muito de parabenizar o trabalho que vocês desempenham no nosso município de Taubaté. Continue assim, elaborando, fiscalizando e orientando os que precisam. Obrigado pela atenção que particularmente nos deram no ano passado com a questão do CIMUB, que afinal de contas foram mais de 50 famílias prejudicadas por uma administração incompetente. Encarecidamente, mais uma vez, peço atenção para a edição do CIMUB 2006, pois se tratando de verba pública, impossível dar somente para os alunos de uma instituição, impossível contemplarmos alunos do curso de Medicina e Odontologia. Os senhores bem sabem que há alunos carentes em outras instituições e alunos carentes que estão totalmente à margem de uma seleção elitista. Estar matriculado para concorrer a uma bolsa. Bem, quem ganhou a bolsa de odontologia e medicina estava matriculado, ora com condições para pagar uma matrícula e se inscrever no processo seletivo. Oxalá se todos pudessem ter as mesmas condições.
será que esse não é o momento de revermos o processo de seleção do CEMUB? Vocês não acham justo todas as instituições de ensino participarem com seus recursos diferenciados que a Unital oferece, que a Unital não oferece? Vocês não concordam que quanto mais democratização e lisura com a verba pública, mais acesso e formação à educação teremos em nosso município, de maneira clara e honesta, sem favorecer um ou ao outro, como faz o governo federal, o Pronatec, o governo estadual no programa Vence, dentre outros programas. Meus caros, representando aqui todos os municípios carentes e todas as instituições de ensino competentes, de que forma justa e honesta oferecem cursos profissionalizantes e de graduação no município de Taubaté, peço, por favor, que essa casa, Poder Legislativo, reavalie o programa CEMUB. Atenciosamente, Sérgio Alves. Aí ele deixa aqui o e-mail dele, tá? Então, consta aqui, e acho que fica aqui essa questão, Oswaldinho, em relação, né, das instituições que participaram com seus cursos diferenciados da Unital, né? Depois você falou da odontologia, da medicina e também da odontologia, pudesse, não sei se o critério é o mesmo. Esse é o primeiro questionamento. Eu vou fazer as minhas, eu já fico... Sim. Outra questão, da documentação, uma sugestão para compor no processo igual licitação. Porque assim, aí o cidadão vai entregar a documentação e fica constado no processo lá. Se tiver qualquer problema, tá ali. Acho que uma sugestão aí quando, né, agora vale para o ano que vem. Para o ano que vem, Para o ano que vem, mas o edital, assim, porque acaba sendo um processo licitatório, vamos dizer assim. É o que faz lei entre as partes. Com o poder público é o edital que isso. Vincula. Então, assim, deixar claro no edital que toda a documentação vai constar no processo. Sim. Né? Tivemos aí, acompanhamos aí de perto essas inscrições. É isso, as inscrições e também do mototáxi, tá? Acho que a minha sugestão é nesse sentido. Sim. Tá? E outra consideração que eu vou encaminhar para vocês, Oswaldinho, eu estive estudando a lei do CEMUB. Bacana, lei 334. E opa, né? Tem que ser didático, né, meu caro? Exato. Então, e aí, eu vou encaminhar, mas eu estou externando aqui, tá certo? Eu entendo que falta um capítulo sobre um rito recursal. A lei não faz previsão sobre pedido de recurso de indeferimento, seja candidato a bolsista ou das instituições de ensino. Então, assim... na verdade, isso na lei efetivamente não consta. Tendo em vista a ausência da lei, no edital, eu não me lembro agora exatamente o item do edital, mas lá a gente consta que 48 horas após a publicação é o período de recurso do candidato junto ao CEMUB. Isso é o que está no edital. Hoje, como foi o processo, foi dessa forma. Então, mas hoje você pensa assim, entendeu? Sim. Eu quero garantir na forma da lei, né? Sim. Com uma comissão, Oswaldinho, julgador de recursos, mas diferente daquela que concede os benefícios. Então... Isoladamente. O processo de concessão do processo de seleção. Então, eu vou encaminhar isso, tá certo? Como um anteprojeto. Bacana. E outro capítulo que estabelece os prazos para o recurso, os trâmites e a comissão responsável. Tá? Sim. Então, acho que para normatizar efetivamente. Para normatizar. E não esquecer de uma previsão de 2 instâncias, né? Passando pela Procuradoria Jurídica e depois o prefeito da palavra final. Sim. Então, eu entendo que cada vez mais de garantir a lei. É que, na verdade, se a gente colocar, até o Douglas levantou essa questão, por isso o ser um conselho independente, a gente não pode vincular a decisão ao prefeito. Tem que ser ao presidente mesmo do conselho. Perfeito. Daí, então, aí eu caminho, porque eu entendo ficar mais claro na lei, tá certo? O edital fica mais... Né? A gente torna mais claro. A lei ela vai se ajustando à realidade, né? Sim. A gente busca isso aqui. Então são essas minhas considerações, né? Maravilha. Na questão da documentação ser similar a uma licitação, constar no processo. Maravilha. Tá? Vou caminhar isso como proposta de emenda à lei. Ótimo. Tá? E essa questão dos cursos aí, que você explicou. Quantas escolas inscreveram, Oswaldinho, finalizando, fizeram a inscrição e quantas foram... não legalizadas aí? A gente teve 4 inscrições, 2 de técnico e 2 de graduação. Sendo que do COTET eu tive 1 aluno inscrito. E esse aluno ainda ele já foi desclassificado na primeira etapa por não cumprir os requisitos documentais. Quantas instituições fizeram a inscrição? A inscrição 4.
4. De ensino técnico, 2, que é o Balbi e o Cotete. De ensino superior, Deoniano e Unital. Foram poucas instituições. Mas até eu acredito que a própria ausência de um representante, eu até faço um apelo aqui para as escolas de ensino técnico que elejam um representante e encaminhem para o CIMUB, porque essa ausência de um representante eu acredito que faça falta nesse sentido mesmo, até da deliberação dessas questões. Beleza, agradeço, porque infelizmente o representante foi exonerado ano passado. Isso, no meu entendimento foi de uma forma arbitrária. Tiveram outras questões que eu nem entro no mérito, mas... Perfeito, saudar você, Oswaldo, conto com o nosso apoio, sucesso nessa empreitada aí. Muito obrigado, Mas vamos fazer essas reformulações. Vamos sim, vamos. Vereador Nunes Coelho. Quero agradecer a presença da senhora Mariana, assessora parlamentar da vereadora Poliana. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, Vossa Excelência, que preside esta audiência pública, o Oswaldo, cumprimentar a equipe dos vereadores que estão aqui representados pelos seus assessores e cumprimentar aqueles que se encontram nas galerias desta casa nesta noite, acompanhando aí essa audiência pública. E aqueles que nos acompanham através da TV Câmara nesse instante. Eu confesso que até agora eu não entendo como funciona esse sistema dessas bolsas que é colocada à disposição dos alunos através dessa. Eu quero fazer uma pergunta para mim terminar de fazer o meu raciocínio. Certo. Segundo as informações que está aqui, foi 80 e poucas pessoas que foram inicialmente contempladas na graduação. Contempladas. Isso. A minha pergunta é o seguinte: quantas pessoas se inscreveram? Entre técnico e graduação, nós tivemos, se não falha a memória, aproximadamente 515 inscritos. Efetivos. Olha, o senhor que está me acompanhando, aqueles que se encontram aqui, que são estudantes, são 500 e poucos que foram inscritos. Só 80 e poucos foram beneficiados. Agora, sim, eu pergunto, e aqueles outros que fizeram a inscrição, né, com aquela ansiedade, com aquele sonho, com aquela vontade de fazer o curso e não foram beneficiados? Bom, agora, qual que é o critério? Como é que você chega na conclusão? Eu fiz essa pergunta esses dias, certo, para alguém da Unital, e essa pessoa não me respondeu. Ele ficou meio assim. Então, eu ainda não entendi, não compreendi, porque eu acho, se é tantos milhões, um exemplo, quanto foi 5 milhões, parece que foi. Isso, que foi disponibilizado. A peça orçamentária do CIMUB foi 5 milhões. E quantas pessoas, essas pessoas que se inscreveu para esses cursos, sim, se essas 500 e poucas pessoas fossem contempladas, quanto daria? A princípio, nós não calculamos isso. Por quê? Porque nós temos uma verba específica destinada para aquela concessão. Nós precisamos trabalhar em cima da nossa realidade. A nossa realidade é a verba que foi calculada na peça orçamentária, que foi aprovada pelos senhores aqui também. Então, inclusive emendada por alguns vereadores. E a partir disso é que a gente tem que trabalhar com a nossa realidade. Ainda no meu raciocínio. Desse ano ou no total? Se tem 5 milhões, vai ser destinado 5 milhões para o Unital, para os bolsistas. Sim. Como é que eu vou fazer não somente para a Unital. Esses 5 milhões não é tudo para a Unital. Então, como é que eu vou fazer um chamamento de 1.000 pessoas, se não vai ter condições de eu cobrir essas 1.000 pessoas? Eu entendi. Não era melhor, por exemplo, a prefeitura, no orçamento para o ano de 2017 vai ser 5 milhões. Certo. Então vamos escrever somente aquela quantidade de pessoas que
Porque, e Mas, aquelas... então, vereador... A lei, eu acho que essa lei a gente tem que fazer uma reformulação nessa lei, porque essa lei tá... Eu acho essa lei... Isso é a minha opinião, pode ser que eu esteja equivocado, mas eu acho injusta. Eu acho injusta, porque as pessoas vão lá, se inscrevem e aí? Então, vereador... E quantas mil pessoas nós não temos na cidade de Taubaté, um exemplo, em Taubaté, que precisa, que necessita, que precisa fazer o curso? Eu ainda não, sinceramente. E o senhor que está me acompanhando aí, a senhora, eu estudo, eu sou aluno. Eu sou aluno da faculdade. Que curso que o senhor faz, vereador? Eu faço Direito. Faculdade de Direito? Faço Direito. Será um futuro colega? Faço Direito. Com os meus 54 anos, fiz 54 anos hoje, graças a Deus. Mas parabéns. Quero, com os meus 56, porque eu estou indo para o terceiro ano, 56 anos eu quero estar formado. Mas às vezes eu vejo os meus colegas de sala questionando. Essa semana eu fui questionado por um aluno sobre essa situação. Ela se inscreveu, tá chegando as provas dela agora, e o nome dela está na lista lá. E ela talvez vai ter que trancar a matrícula dela, agora fazendo prova, porque ela não foi contemplada. Não fizeram visita à casa dela. Aí, questionamento porque ela não atingiu aquele grau de necessidade. Mas, poxa, mas a opinião tu falar, fiz a matrícula, está estudando já. Eu acho meio complicada essa situação. Bom, vereador, aí são dois pontos, né? Esse é um processo de concessão de bolsas. Efetivamente, o nome ele já é autoexplicativo. Por ser um processo, nem todos serão contemplados. Por isso que nós temos que avaliar quais são os mais carentes dentre os critérios que a lei preconiza para a gente. Porque quando você vai fazer o vestibular, como é que funciona? Você vai se inscrever, você pagou para fazer, mas se você não passou, não atingiu aquela meta, você não vai ganhar a bolsa. Mas tem uma quantidade de pessoas que vai fazer aquela inscrição para poder ser. Então eu acho que nós temos que dar uma... Então, vereador, até é importante explicar essa questão. Esses 5 milhões da peça orçamentária é para custear todos os alunos ativos que estão no CEMUB. Hoje nós temos alunos ativos desde 2013, desde 2011, que estão fazendo os cursos e estão encerrando agora. E hoje nós temos aproximadamente, com essas, são 167 de graduação ativo, mais essas 86 e mais 92 do técnico, salvo engano. Então, esse é o total de bolsistas ativos que nós temos hoje. Então, esses 5 milhões não é para custear alunos somente inscritos nesse ano. Esses 5 milhões é para custear alunos que estão efetivamente sendo bancados pelo poder público e já passaram por esse processo de concessão anteriormente. Então, todos esses alunos que são contemplados se sujeitaram a esse processo de seleção. Primeiramente, atendendo aos critérios objetivos, que é a parte documental, entregando os documentos, juntando e comprovando aquilo que ele está declarando na ficha de inscrição. E, depois dessa comprovação documental, ele passa pela análise e o parecer da assistente social. E tendo ainda, inclusive, a oportunidade de um recurso, quando eventualmente não tenha sido... finalizada a visita, como foi o caso, quando tem as diversas ferramentas que no processo de concessão a gente possibilita para que os candidatos possam ter acesso a tudo isso. Eu estou com a lista aqui das pessoas, né? Tem uma numeração, né? 5 pontos não sei o quê, 2 pontos não sei o quê. Esse é o grau de carência do candidato. Não sei o quê, mas eu quero saber o seguinte, qual que é o mecanismo, como é que faz o técnico, como é que funciona vereador, esse negócio que... Já que o senhor está fazendo direito cálculo, aí, vereador. Esse cálculo aí vamos lá. Já que o senhor está fazendo direito aí, ó, se o senhor pegar a lei 334... Mas eu não me especializei em direito tributário para mim. Mas é uma excelente fonte de estudo para o senhor aí. Ela vai ser uma excelente fonte de estudo para o senhor. Aí o que acontece? Como é que vou na casa da pessoa? Ela tem uma televisão? O que ela não tem televisão? Ou ela tem? Exatamente. O que ela tem? A cama dela? Como é que é a cama dela? O sofá dela? Como é que é feita essa? Quantas pessoas moram em casa? Quem recebe? Como é que é feito essa? Hoje esse cálculo ele é baseado no custo que essa pessoa tem de vida, quais são as despesas essenciais que essa pessoa tem para poder viver efetivamente. Então, você entra gastos como
alimentação, transporte, medicamentos. Se o senhor pegar, coincidentemente, esses são os gastos que estão disponíveis para os candidatos marcarem na inscrição deles. Então, a gente pegou o que a formulação da lei preconiza, montou uma ficha de inscrição com base na lei. Então, é assim que se dá o processo de seleção. Os candidatos vão alimentar essa inscrição com o que eles têm de gastos, efetivamente, que eles possam comprovar. Juntou aquilo, vai gerar esse número que o senhor falou. Esse número é o grau de carência de cada candidato. O ano passado... Sim, e podendo ser desclassificado ainda na segunda etapa pela visita da assistente social. O ano passado, muitos colegas meus desistiram por causa dessa situação. Porque ele começou o curso, sim, né? Já na época, porque agora, as provas agora, nós estamos fazendo prova agora. Sim, então no final do primeiro semestre. Saiu o resultado agora, ela está terminando a prova, já está na prova, ela passa de ano, aí o que acontece? Ela não consegue, aí ela tem que parar, interromper o sonho dela, porque ela não conseguiu atingir esse Pois é, vereador, infelizmente o ato da inscrição não garante que o candidato vá ser contemplado com a bolsa de estudo. Não, isso aí a gente tem consciência disso. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando ela faz a inscrição, o fato dela fazer a inscrição, fazer a matrícula dela, ter passado no vestibular, não garante que ela vai ter essa bolsa. O que eu estou falando é a maneira, esse sistema ainda não me convenceu, vereador, que é um sistema justo. Eu vou mostrar para o senhor um dado que a gente tem aí, e agradecer ao gabinete da vereadora Poliana que nos forneceu esse dado, a minha assessoria pudesse colocar. O que aconteceu, vereador? Existe uma situação que o governo municipal, o Oswaldo falou, nós fizemos uma emenda no orçamento no valor de R$298 mil, inclusive foi acatada pelo prefeito no sentido de colocar esse recurso no CIMUB. Não necessariamente... Nesse período, o prefeito, teve essa discussão das emendas e, graças a Deus, resolveu esse problema da emenda. Mas as duas emendas que nós apresentamos entrou. O que acontece? O governo, infelizmente, Oswaldo, aí não é culpa sua, existe uma situação que a gente vai mostrar através desse dado, que acho que não está aparecendo muito bem ali. Tinha que focar mais... Para Vossa Excelência questionar, fazer os apontamentos que eu vou... O que acontece? Os valores empenhados com bolsa, desde 2008, ele vem caindo. Na verdade, o período que mais se deu bolsa foi do ano de 2011, 12... E depois ele vem caindo. Em 2013 teve aquela situação que a gente conseguiu que o prefeito suplementasse, ele aumenta o número de bolsas de novo. Mas hoje tem 354 bolsas só. Quer dizer, na época do ex-prefeito Roberto Peixoto, você tinha aí um número maior de bolsas, chegou a ter 1.000 bolsas de estudo. 1.000 bolsas. Então você tinha 1.000 bolsas, verba, o valor alto. E hoje a verba caiu. O número de pessoas que ficam na fila de espera aumentou, porque o valor investido no CIMUB caiu. Mas então, é importante o orçamento e também os valores dos cursos mudaram. É importante a gente até mencionar um porquê de tudo isso. Isso é até pertinente ao questionamento que o vereador Nunes Coelho fez sobre a questão do critério. Você tem um maior número de concessão de bolsas antes da gente ajustar a legislação ao formato que ela tem hoje. Hoje nós temos critérios objetivos e visita domiciliar. Antigamente não havia esse modus operandi, não tinha como fazer dessa forma. Havia um outro processo de seleção, sim, havia, mas ele era feito por amostragem, salvo engano. E constatou-se que não era o melhor modo. Certo? Então, hoje nós temos esses critérios e essas visitas domiciliares para todo aluno que é contemplado com a bolsa, ele tem a visita domiciliar. Até por conta disso, nem todos os candidatos vão receber a visita, para a gente não dar falsa expectativa para o candidato. Imagine o senhor que nós, poder público, vá na sua casa, faça a visita e depois o senhor não é atendido. Por quê? Porque nós não temos verba para atender. A gente gera uma falsa expectativa. Então, até para evitar essa falsa expectativa, é que nós achamos por bem fazer dessa forma. Por exemplo, o nome dessa aluna aparece na lista de carente. Porque ela cumpriu a fase documental, ela foi habilitada. Então, e aí? E aquelas outras que não já foi eliminada já?
Quem não cumpriu a fase documental já foi eliminado de plano se não recorreu, se não entrou com recurso em tempo hábil. Não, porque até o recurso tem que ser tempestivo, certo? Ele tem um prazo certo para ser interposto. Então, o recurso foi interposto no prazo correto, a pessoa estava certa, ok. Nós voltamos atrás, até como tiveram, se eu não me engano, 34 recursos que foram providos, porque os alunos estavam corretos. Então, aí já, pelo que consta aqui, parece que o valor já foi esgotado. E aí, essa menina, ela tá na lista daqueles que atingiram esse grau de necessidade. Então, mas ela está na lista de espera dessa publicação final? No cabeçalho dessa lista, tá aí. O nome dela tinha que estar aqui, não? Essa aqui não, essa aqui a lista é só dos que já estão, que foi contemplado, né? Essa aqui é só que foi contemplado. Então, o que acontece? Não, se eles foram contemplados, então ela... Não, esse aqui é só os que já tá, esse aqui é já os que já estão... Essa aqui é de espera? Marcela... Aí o que acontece? Pelo jeito aí, porque já é só o valor vai chegar só 100, não vai passar disso aí. E se ela tiver, se for 100 e ela for a 101, ela vai ficar de fora? Vereador, o que acontece? Eu vou, acho que para ficar bem claro. Então, o que acontece? Hoje, esse ano, tem uma situação atípica que muitos alunos de odonto e medicina ganharam. Foram 4 alunos. Um aluno de medicina equivale, por exemplo, um curso de licenciatura de 6 bolsas de licenciatura. Mas não é porque o aluno de medicina foi contemplado, né? A gente não vai mais contemplar alunos de medicina. E vale mencionar também que todos tem que ser o mais carente. Nós não podemos usar esse critério. A lei não fala que vai dar bolsa só de licenciatura, ou só de direito, ou só... A lei fala que é o mais carente. A primeira aluna que está nessa lista é uma aluna da Gurilândia, que mora no fundo do quintal da avó dela e que a família fez empréstimo para a menina fazer matrícula na faculdade de medicina. E é formada no estado. E ela gente daqui de Taubaté. E ela é de Taubaté. E se for 20 ou 30 que for contemplado na área da medicina? Mas não foi esse o caso, foi 10% disso. Eu vi aqui, foi poucos, né? Mas se for acontecer... Se os 30 forem carentes, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil, porque essa lei já foi pensada até para essas proporções. Aí as outras pessoas vão ficar de fora, das outras graduações, dos outros concursos, fica de fora. Nós temos que, o vereador Nunes, nós temos que cumprir o que está na lei. A lei diz que é o mais carente. O mais carente não interessa se esse aluno é de medicina, se ele é de enfermagem, se ele é de odonto, se ele é de direito. A lei prevê que é o mais carente. O meu questionamento não é a maneira que não está cumprindo, deixando de cumprir a lei. O meu questionamento é que, ao meu ver, se o senhor esteja equivocado, em desacordo com a legislação. Eu acho que é injusta a maneira que essa lei que contempla essas pessoas. Eu acho que essa lei a gente tem que dar uma olhada nessa lei, porque é complicada essa situação. Era essas minhas pontuações. É um questionamento meu, não sei quem está me assistindo aí, quem está aqui presente, pode concordar ou não concordar, mas eu acho injusta essa lei. Como é que pode um negócio? Eu acho injusto. Era isso que não estou questionando que vocês estão agindo fora da lei, não está cumprindo a lei. Eu estou dizendo é a lei, a maneira que a lei foi feita. Eu não vejo. É complicado. Eu acho que a gente tem que apelar para ter mais dinheiro no CIMUP. Mais recurso no CIMUP. Até estruturar melhor o conselho, por exemplo, com mais funcionários, para ser mais ágil. Porque você fazer o que o pessoal do conselho fez, na verdade, o Osvaldo, com um funcionário, é humanamente impossível você dar conta de todo o serviço. Tem que estruturar mais, inclusive mandei um documento para o prefeito, estruturar melhor o conselho do CIMUB e investir mais no conselho. Se o prefeito desse hoje mais R$1,5 milhão, eu garanto para o senhor que chegaria nessa moça que o senhor está falando. E R$1,5 milhão no orçamento, o conselho, tenho certeza que as visitas iam continuar, o que nós fizemos em 2013.
ia chegar nessa moça. O que eu tenho um problema hoje é a procura que é grande, porque o mercado, a situação econômica é muito ruim, né? As pessoas ficaram desempregadas, e o valor empenhado para pagar bolsas de estudo em Taubaté diminuiu. Então, tem que dar mais dinheiro para o conselho contemplar mais gente. Então, na verdade, até uma política que foi adotada a partir de 2013 para sanar essa questão das verbas do CIMUB, a legislação preconiza que haja uma cobrança dos alunos que já tenham sido estudantes do CIMUB, já tenham concluído, já tenham sido beneficiados com essa verba. A ideia é que esses estudantes, depois de formados, 18 meses depois de formado, como preconiza a lei hoje, possam se inserir na parcela economicamente ativa da população e possam, com o seu trabalho, retornar esses valores investidos para o fundo municipal, e esses valores possam financiar novos estudantes. Essa é a ideia da legislação, que depois o próprio conselho consiga caminhar com as próprias pernas. Mas a gente já deu um start nisso. Hoje nós temos pouco mais de 300 processos de cobrança abertos para que haja essa mudança no conselho, que o conselho consiga caminhar sozinho e não dependa mais tanto somente do orçamento. Então, quero agradecer aí a atenção de você, do presidente, do senhor, nos questionamentos aí, as pessoas que estão nos acompanhando. Quero pedir desculpa, licença a vocês, que eu vou ter que me retirar. Parabéns, Vossa Excelência, agora, que é aniversário de Vossa Excelência. Obrigado. Hoje. Parabéns. Parabéns, vereador. Só um questionamento aí, Oswaldinho. Sim. Hoje, o aluno ele concorre com a bolsa já com o ano letivo iniciado já, né? Já com o ano letivo iniciado. Dentro da lei há a possibilidade de trabalhar para antecipar isso aí, exemplo, cidadão. Como acontece então, a partir do momento que um dos pré-requisitos para o candidato poder participar do processo é estar matriculado, tem que ser durante o ano letivo. Porque esse é o grande... A não ser que mude esse pré-requisito da lei. Porque esse acho que é o grande problema, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas vão concorrer e acabam... A matrícula é um fator muito impeditivo. Tanto é que muitos estudantes fizeram empréstimo, recorreram a parentes, enfim. Porque no governo federal, no governo estadual, é tudo... Antecipa o processo para o cidadão ganhar para o ano seguinte. Sim. Né? Acho que é uma questão que eu vou também a gente poderia reformular isso no sentido de fazer isso aí, no final do ano para o exercício seguinte. Seria o último requisito apresentado da matrícula, né? Sim, a matrícula é um dos requisitos. Não, mas aí, exemplo, a ideia de antecipar seria o último requisito. Tá, sim, pode ser. Porque aí, acho que quando o pastor fala, e aí tem também esses questionamentos, o cidadão ele faz, tá certo? E aí não ganha e fica uma dívida. A gente reformular isso aí, então vou encaminhar para sentar e didatizarmos isso aí. Sim. Porque no governo federal, no governo estadual, é tudo antes. O cidadão recebe antes, eu ganhei a bolsa, vai lá e matricula e escolhe o curso. Vereador, nós tivemos uma audiência em fevereiro, eu falei isso para o Oswaldo, inclusive foi um pedido da Marilda. A Marilda me ligou um dia, logo no processo, a Marilda ligou e falou: Douglas, a gente tem que mudar. A gente inclusive está pronto lá no gabinete, só esperando, não só isso, mas também como as universidades são semestrais e alguns cursos, inclusive, também tem as matrículas no meio do ano, alguns cursos técnicos, nós também estamos fazendo essa alteração para que a gente possa fazer a matrícula e o conselho possa contemplar na metade do ano, deixar um pouco de recurso para contemplar uma janela, né? Poder dividir e acompanhar o vestibular de inverno. Essa é uma ideia que já foi até ventilada. Obrigado, Oswaldo, mas foi importante isso aí. Maravilha, obrigado. Passar para as pessoas que quiserem falar. Primeiro vai falar o Sérgio Alves, que é munícipe de Taubaté. Tecnologia, Jefferson. Oswaldo, boa noite. Boa noite. Douglas Carbone, boa noite. Vereadores presentes, Jefferson, munícipes presentes. E eu gostaria de externar a minha fala hoje aqui para também os munícipes em casa, né, que estão acompanhando pela TV Câmara, e externar, né, o meu pensamento, o meu raciocínio como cidadão de Taubaté, né? E faço as palavras do vereador Nunes Coelho, quando ele fala que realmente a gente tem que aprimorar, né, a lei do CIMUB. Porque eu acho vergonhoso, desculpa usar até esse termo, Oswaldo,
a gente contemplar, embora esteja na lei, de forma equivocada, errada ou não, apenas uma instituição. São duas, na verdade. Sim, são duas, né? Tá, mas praticamente a Unital somente, né? Ela e acaba quando vocês colocam a situação, né, de passar verba do curso técnico para graduação, a resposta de vocês está aqui hoje no plenário. Acho que na sociedade de Taubaté há mais alunos carentes que precisam da bolsa do técnico. Eu sei que vocês vão falar, estamos atendendo a lei. Ótimo, parabéns. Mas realmente eu faço apelo para os munícipes que estão em casa acompanhando, que realmente, gente, acompanhem o seu vereador, a nossa legislação, acompanhem a bolsa, que é pública. E não é nada vergonhoso, né? O que é bom a gente tem que copiar. Funciona muito bem o Pronatec do governo federal. Como usei a carta dos vereadores, com lisura, com transparência, dá acesso a mais instituição, e creio eu que quanto mais, né, instituições participarem, quanto mais cursos, né, numa cidade de Taubaté, para a gente é melhor. Então eu peço realmente que vocês, essa casa legislativa, na presença aqui dos vereadores, revejam e vejam, né, com carinho a situação dos munícipes carentes da cidade de Taubaté. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Maravilha. Na verdade, eu gostaria só de fazer até aproveitar um apelo que foi feito em prol do ensino técnico para que eles realmente se organizem e venha ter a representatividade junto ao conselho, porque hoje nós estamos carentes dessa representatividade. Desde a ausência do Sérgio, eu oficiei as escolas, as instituições de ensino técnico do município para que elas se organizassem e encaminhassem um novo representante nesse meio tempo. Tem um prazo, Oswaldo? Na verdade o prazo é agora, no meio do ano, para que seja renovado não só esses membros, como alguns outros membros do conselho que já estão com... todo o conselho, os representantes não podem ficar mais do que 4 anos. Está vencendo o prazo agora, Está vencendo o prazo agora de alguns conselheiros, então estou precisando fazer essa renovação e por isso eu faço esse apelo. A data? A data foi agora no mês de junho, não me recordo exatamente o dia, porque isso é a DTL que orquestra essas questões. Mas já foi publicado, então? A mudança que vai fazer, nós já fomos oficiados para fazer essa mudança. Senhor Carlos Eduardo, munícipe também de Taubaté. Boa noite a todos. Boa noite, Jefferson, que eu conheço. Oswaldinho, grande amigo, beleza? Como vai? A todos os estudantes do Polo Educacional. Eu tenho várias questões aqui. Eu gostaria de saber se eu posso fazer as questões ou que seja feita a questão, vai sendo respondida. Bom, se eu tiver os dados, se eu tiver condições de responder agora, vamos lá, tranquilo, eu respondo agora. Se faltar algum dado, se eu faltar algum subsídio para eu te responder, eu peço para que depois eu te encaminhe a resposta. Posso encaminhar por e-mail também? Sim, pode ser, sem problema. Então, uma das questões é quando é o prazo para inscrição? Você falou que seria na primeira quinzena de dezembro. Correto? Isso das instituições de ensino. Das instituições de ensino. Isso. As instituições de ensino é diferenciado, o edital é apartado dos alunos. Certo. E seria possível que essas inscrições começassem, vamos dizer, no começo de 2016 para 2017, para que dê tempo para que as escolas se programassem e pudessem fazer a junta de documento, né? Sim, são bastante documentos. Eu não sei qual é o prazo de entrega de documento. E também esse edital só sai... A lei diz que tem que ser no começo de dezembro, na primeira quinzena de dezembro. A lei diz isso. O próprio decreto regulamentador da lei, o decreto 13... mas é o mesmo documento. Para que a gente faça a abertura para as instituições de ensino antes da abertura do edital para os alunos. Mesmo porque eu não tenho condições de abrir o edital dos alunos antes das instituições, porque daí eu não sei quais instituições que os alunos vão poder participar. Entendi. Entendeu? Então, por isso que a gente, até por essa própria ordem lógica, a gente tem que fazer dessa forma. Primeiro a instituição, depois... Então, mas a instituição poderia ter um tempo maior para se inscrever. Sim, né? Esse ano eu deixei um prazo de 15 dias. Geralmente o prazo vinha sendo feito de uma semana. Eu deixei 15 dias, tanto para as instituições e depois 15 dias para os alunos. Geralmente isso, historicamente, foi feito, era uma semana o prazo.
sempre faziam em uma semana. Aí eu preferi dilatar um pouco o prazo para poder justamente dar mais tempo nesse E sentido. a partir do momento em que ela se inscreve uma vez, vamos dizer que ela não cumpriu o requisito, não teve tempo hábil para se inscrever, ou até teve. Certo. Esses documentos ficam para uma próxima inscrição? Ou Não. Por quanto tempo vale essa inscrição? Vale para aquele período de concessão de bolsas. Tá. Então, se o processo de concessão é 2015, um exemplo, aqueles documentos são válidos para aquele período de 2015. Entendi. Se outro exercício, novo processo de concessão. Entendi. Do dinheiro que sobrou, você falou de 5 milhões, certo? Vocês atingiram Isso. 84 bolsas, estão com mais 40. ali. Na verdade, esses 5 milhões custeia todos os bolsistas ativos. É isso que eu ia te perguntar. Efetivamente, quanto dos 5 milhões é utilizado para alunos novos? Para alunos novos, hoje eu vou conseguir chegar em R$1.655.000. Para alunos novos. Para alunos E os novos. outros 4 milhões, 3 Isso. E milhões depois, e meio? na verdade, até é interessante você tocar nesse assunto, que todos os atos a gente torna disponível no site da Prefeitura na aba Cidadão. Nessa aba Cidadão você vai acessar lá Cimub 2015 e Cimub Certo. 2016. Isso. Tem diversos atos nossos, porque todos os atos nossos têm que ser públicos e a gente deixa disponível lá. Isso é divulgado quando? Eu estou fazendo esse remanejamento, fazendo o entendi. empenhamento desses novos bolsistas, então eu estou na fase de tramitação junto à Secretaria de Finanças. Tá? Mas assim que a gente finalizar, que nós já estamos em sede de finalização, já vou tornar disponível no site também. Uma outra questão foi que até o que o Jefferson levantou, que quem fiscaliza é o mesmo que julga. Não sei se foi o Jefferson. Hoje o conselho ele é paritário, composto por membros do poder público e membros da sociedade civil. Por isso ele é um conselho independente. Por conta disso só tem esses conselheiros. Entendi. Eu vou pular uma pergunta aqui, para ver, não sei nem quanto tempo que eu ainda tenho. O valor da Unital, ele cria... como é que é calculado esse valor? Por exemplo, porque a Unital realmente ganha muito mais bolsa que qualquer outra instituição. Sim, né? sim. É pelo valor que é cobrado em cima da mensalidade? Por exemplo, uma universidade de medicina é 5 mil. A carência de 5 mil é muito fácil qualquer um ter uma carência de 5 mil. Sim. Porque o curso técnico hoje é 500, 600 reais, 700 reais. 700. Então a carência fica menor, vamos dizer assim. Existe uma possibilidade de um outro tipo de avaliação com essa carência em relação ao curso técnico e curso de medicina de graduação. Então, principalmente pensando nisso, a lei já separa o ensino técnico da graduação. Eu fiz junto o processo de concessão por um princípio de economia de processo mesmo, para eu ter um número reduzido de efetivo, de pessoal. Falei, vamos fazer um edital para técnico e para graduação, mas na verdade eu tenho uma verba diferenciada para técnico e uma verba diferenciada para graduação. É muito diferenciado. É muito diferenciada. A legislação prevê que eu faça a separação legal, que é 30% da verba que eu tenho disponível para novos bolsistas de ensino técnico, 70% para graduação. Entendeu? E desses 30% de ensino técnico, aí eu vou fazer a subdivisão. 70% financiamento, 25% custeio e 5% portador de necessidade especial. Que é conforme as modalidades que a lei prevê. Que não daria quase nada. A gente vai dividindo, né? Vai dividindo, você vai chegando num número mais enxuto. Quantos inscritos por escola, mais ou menos, você teve? Olha, até pelo próprio tamanho da Unital, reconhecidamente a instituição mais antiga, a maior da nossa, até da região do Vale do Paraíba. É uma instituição que fala por si só. Então, por conta disso, ela tem... a quantidade de cursos é esmagadoramente maior que das outras instituições. Consequentemente, o maior número de alunos inscritos. Por isso, acaba ficando com uma parcela maior da verba. E essa parcela maior, por exemplo, que você falou aí agora, você conseguiria... Isso que é difícil, né? Eu tenho as notas eu tenho de pagamento mensal. Isso aí, tanto é que eu fiz até um encaminhamento recentemente para o pagamento dos alunos que estão em continuidade. Entendi. Eu tenho esses valores em dinheiro. A gente tem uma tabela, um acompanhamento financeiro dessa verba, porque a gente tem que saber quantos alunos, se esses alunos estão tendo o aproveitamento de 75%, que é obrigatório. Tanto é que logo que eu assumi, eu cancelei 20 bolsas, porque os alunos, de acordo com as declarações das instituições, não tinham cumprido esse mínimo obrigatório. Então eu fui obrigado a cancelar a bolsa. Cara, partiu o meu coração, mas infelizmente, se eu não faço, eu estou descumprindo a lei. Aí tá errado também. Eu não sou justo com os demais. E existe a possibilidade de fazer com que a Unital tem realmente muito mais inscritos, pelo tamanho, como você falou, mas você parcializar isso, falar, eu quero 50% disso é só Unital... Não posso fazer isso. Não posso fazer isso porque eu tenho que respeitar essa separação legal da verba. A legislação preconiza que eu tenho que dar
uma porcentagem para cada modalidade. É assim que é feita a separação, e não pelas próprias instituições. Já deu, já. Então tá bom, desculpa. Obrigado, Douglas. Obrigado, Oswaldinho. Nada, um abraço. Obrigado a todo mundo. Maria Júlia, também a munícipe aqui de Taubaté. Oswaldo, queria que você deixasse mais claro. Acho que Vamos lá. As instituições têm responsabilidades como os alunos têm responsabilidades. Sim, As instituições têm que entregar documentos como os alunos têm que entregar documentos. Então, se hoje a Unital e a Deonian está no processo, é porque elas entregaram a documentação, correto? Sim, exatamente. Então, que fique claro que não existe direcionamento de bolsa de estudo para a Universidade de Taubaté. Não há como a gente favorecer. Existe no processo do CIMUB um processo claro e aberto, transparente, que as instituições têm tanto obrigação quanto o aluno. Se hoje a aluna está numa lista de espera, porque ela não é mais carente que o outro que estava na frente. Então, assim, que fique claro, eu gostaria que você deixasse claro isso para a população, porque, assim, parece que a Unital está sendo favorecida nesse processo. Não, sem dúvida alguma. E o qual não é verdade. A Unital entregou a documentação como outras instituições entregaram a documentação. Precisa ficar claro isso. 2014, inclusive, a faculdade... A Anhanguera participa, então, tanto é que nós temos notas que nós pagamos para o Alcance, para a Anhanguera. Vocês pagam hoje para quais instituições? Hoje nós temos notas pagas para o Tableau, para o Alcance, até inclusive para o polo educacional do Sérgio Alves também. Nós estamos honrando o compromisso de pagar os bolsistas que ainda estão em atividade, né? E, enfim, todas essas instituições... por si só já comprovam que não tem como nós direcionarmos para essa ou aquela instituição, e sim que todas as instituições têm as suas obrigações, como o Douglas mencionou, e essas obrigações estão na efetiva inscrição junto ao CIMUB, todo ano. Maria Júlia. Bom, boa noite a todos, primeiramente. Eu gostaria de saber que, por exemplo, o CIMUB, ele dá, esse ano, por exemplo, foi 5 milhões de verba para as escolas, para esses alunos, certo? Foi como eu expliquei agora há pouco pro Cacau ali. As 5 milhões são para todos os bolsistas ativos. Sim. E dentro desses 5 milhões, vocês pagam o ano ou pagam o curso todo? Não, essa inicialmente é pago a anuidade do aluno que entrou agora, mas como o contrato dele versa sobre a conclusão do curso dele. Então, se ele foi hoje contemplado com uma bolsa custeio, esse curso vai ser custeado até o final, porque preconiza que quando isso no formato custeio, ele não precisa reverter esses valores para o fundo municipal, porque ele foi custeado, porque ele era extremamente carente. Agora, um candidato que é financiado, que é contemplado pela modalidade de financiamento, ele tem a possibilidade de, depois de formado, retornar esses valores para o fundo municipal. Essa é a contrapartida do aluno por ter sido contemplado na modalidade de financiamento. E esses alunos, por exemplo, vamos supor que 50 pessoas façam o curso de medicina, que é o mais alto custo, de 5 mil reais. Sim. Daria 3 milhões. Se fosse curso técnico, o curso técnico é bem mais barato que isso, como o Cacau falou. Sim, sim. 500 reais, cerca disso. E o resto do dinheiro seria para aqueles alunos que já estão cursando? O que seria feito com esse dinheiro? A gente tem essa primeira separação das verbas, como eu havia explicado, para o técnico e para a graduação. A verba do técnico é uma verba específica, é uma verba que inicialmente só pode ser usada para o ensino técnico. Nesse caso que a gente vai fazer esse remanejamento, eu finalizei o processo de concessão de bolsas e eu tive o quê? Eu zerei a demanda do técnico, dos inscritos que eu tive. Foram todos contemplados, todos que foram habilitados, passaram por visita social, foram contemplados. Foram 11 alunos só, eu não tive grande procura. E eu tive uma demanda reprimida na graduação, que é o ensino superior. Tanto é que, como até o vereador Nunes Coelho falou, nossa, foram 500 e tantos inscritos. Sim, foram muitos inscritos e eu tive uma demanda reprimida lá. Então, o que por bem nós vamos fazer? Fazer o remanejamento dessa verba, para que ela atinja a finalidade dela. A finalidade dela é custear a bolsa de estudos. Então, ela vai custear a bolsa de estudos. Eu tenho uma dúvida também. Um aluno que ganhou 100% de bolsa no CIMUB, quanto tempo que demora para ele poder tentar o CIMUB em outro curso?
Ele já foi contemplado? Isso. Mas você que diz para tentar... Ele já terminou o curso, daí quanto tempo que demora para ele fazer de novo? O CIMUB ele é somente para os alunos que vão fazer o primeiro curso de nível superior. Ele só pode ser, vamos colocar como reincidente no CIMUB, se ele for contemplado no ensino técnico e depois passe por um processo e seja contemplado na graduação. Aí não tem problema, aí ele pode. Tá? Então é só isso mesmo, obrigada. Nada. Eu acho que tem uma situação que acho que fica claro, tem bastante alunos do Colégio Polo, naquela situação que a gente teve o ano passado, sim. né? E eu acho que a gente tem que esclarecer que tanto os alunos têm responsabilidades quanto as instituições têm responsabilidades. Exatamente. Eu acho que existe um processo que eu gostaria que você, já que os alunos estão aqui, que você explicasse, porque existe uma expectativa do Colégio Polo em ter bolsa de estudo e como que está a situação hoje do Conselho do CIMUB. Bom, inicialmente, no ato da publicação do edital, eu fiz constar a decisão dos conselheiros do mandato passado, que eles acharam por bem, como até o vereador Jefferson falou da destituição do Colégio Polo. Ele foi cerceado de participar do processo de concessão desse ano por conta daquelas questões que foram apuradas, que foram objetos de diversos processos administrativos internos, e depois culminou até numa ação civil pública que está tramitando e está tendo seu caminho independentemente. E por conta de ser uma decisão dos conselheiros é que nós respeitamos e estamos cumprindo também, estamos honrando com os pagamentos dos alunos que já estão matriculados e que passaram pelo devido processo de concessão de bolsas. E existe uma expectativa para que o colégio volte a ser contemplado com bolsa de estudo? Bom, a princípio, pelo Conselho, não. Eu tenho que respeitar a decisão do Conselho, que é o descredenciamento por 5 anos, como foi vinculado, e está sendo respeitado até então. Porque existe uma expectativa dos alunos, e aí eu comungo com os alunos na questão, sempre batendo na questão, por exemplo, realmente do valor. Hoje a gente sobrou aí, não digo que sobrou porque vai ser absorvido no ensino superior, o valor de R$129 mil para a bolsa de estudo de curso técnico. Existe uma demanda reprimida necessitando de bolsa de estudo, no caso o Colégio Polo, que está presente. Os alunos precisam da bolsa e hoje eles estão tendo essa dificuldade em obter essa bolsa porque o colégio está descredenciado. Então, existe uma expectativa desses alunos para que eles possam serem contemplados, porque existe essa necessidade. Eu acho que por isso que os alunos estão aqui, porque eles querem uma bolsa de estudo. Eu acho justo, né? Eu também não sou de acordo, por exemplo, que fique só a Universidade de Taubaté. Eu falo isso o tempo inteiro aqui. Defendo que o recurso vá para os alunos, independente da instituição que esse aluno estude. Independente, tanto que senti muito, liguei pessoalmente para o pessoal do Tableau esse ano, fiquei preocupado quando o Tableau não faz mais parte, não fez a inscrição, porque a gente também tinha um número grande de alunos do Tableau que eram contemplados e nosso gabinete recebeu muitas ligações. Me parece porque eles perderam um prazo, mudou uma questão lá, e eles perderam o prazo de inscrição. O prazo da inscrição. Porque a gente já não tem um SENAC, porque o SENAC não faz a inscrição. Desde 2011 o SENAC não participa mais. Daí você já não tem hoje o Colégio Polo, porque foi descredenciado pela questão desse problema que a gente teve dentro do Conselho. Sim. Daí você não tem a opção de outras instituições, né? Porque só tem a Unital e também o COTET. O COTET. COTET, né? A Unital, o Colégio Balbi, no caso, né? Colégio Balbi. E o COTET. Do COTET ainda foi desclassificado. Então, a minha preocupação, Oswaldo, acho que fique claro isso, é que a gente possa realmente, eu entendi a pergunta do colega, do munícipe, que disse, olha, tem que divulgar mais, tem que falar mais da questão do período de inscrição das instituições, tem que realmente cobrar das instituições. Senhores alunos, vocês têm obrigações como as instituições têm obrigações. Elas também têm que entregar documentações. Elas necessitam entregar documentações. E se ela perde o prazo de entregar documentação, é responsabilidade da instituição.
Então, a instituição é responsável, porque se faltar um documento no conselho, o aluno é desclassificado. Então, a instituição também tem as suas responsabilidades, como os alunos têm a sua responsabilidade. Agora, eu fico preocupado, acho que que fui do conselho, acho que essa questão da maior divulgação, porque senão a única opção vai ser o aluno estudar no Colégio Balbi para fazer curso técnico, por exemplo. O cenário hoje é esse, de acordo com o edital. Só eu querer complementar, já que tocou na questão do polo aí, e Oswaldo, você está na nova direção, tá, 5 anos, não tem previsão legal para isso. Sim, então, foi até algo que foi... que eu questionei, não tem previsão legal para isso. Então você está fazendo um novo conselho, você tem autonomia de colocar isso aí. Não tem previsão legal, porque assim... tem uma ação civil pública correndo. Tem ação civil pública que está na esfera judicial. Está judicial, mas isso. Até a decisão judicial tem tempo. Mas eu entendo que a instituição não poderia ser punida de uma forma que não tem previsão legal. Você está questionando a questão da penalidade que foi aplicada dos 5 anos, né? Isso aí é rito sumário. Assim, então eu quero, já que você está com o novo conselho, levar isso em consideração, né? E evidentemente porque pensando nos alunos que a gente está fazendo essa decisão. Porque eu nunca vi isso na minha vida, porque aí a instituição vai ser penalizada 2 vezes, pelo conselho e pode ser penalizada pela justiça. Isso eu nunca vi na minha vida. Porque hoje a gente sofre ação de improbidade aqui, você vai defendendo, você vai disputar a eleição até a decisão final. Você é advogado, sabe o que eu estou falando. Né? Então, assim, e a gente vai combater, porque não tem previsão legal de uma coordenação, de uma forma que foi feita. E aqui eu faço um apelo nesse sentido. Sim, esse caso e outros que virão. Né? É uma moção que pode ser encaminhada. Isso, porque conselho, não tem previsão legal. Né? Eu vou fazer um pedido de reconsideração, não tem previsão legal. Então é isso que hoje todos os atos nós tivemos diversas conversas no sentido de ajustar depois dessas questões, né? A gente mas se falta outra escola, então, exemplo, que falta documentação, vai lá está 10 anos fora, baseado em quê? Entendeu? Pode temporariamente se suspender, ver, analisar, chamar a instituição. Está no processo judicial, é uma coisa. Mas assim, até a decisão, eu vou fazer um pedido de reconsideração. Acho que esse é um momento crucial, já que o presidente tocou nesse assunto. Né? Acho que é demanda dos alunos que estudam lá, da instituição, dos professores. Né? Com certeza. Com essa nova direção, eu vou fazer esse pedido de reconsideração, porque não existe previsão legal. Outro dado que eu anotei aqui, eu vou mandar também como uma solicitação, pelo andar da carruagem, né, e pela demanda, e o CIMUB é importante resgatar isso aí, né? Acho que eu entendo que cada vez mais dinheiro na educação é fundamental e sempre falei, é o caminho. O ex-prefeito Salvador Curie, que implementou e hoje é uma realidade no nosso município, logo, vamos ter que colocar limitador, né, assim, pela... valor 10% para esse curso, 20% para esse curso, até para que a gente possa aí contemplar o máximo possível. Você falando, foi anotando aqui, eu falei, né? Mas eu entendo que passa por aí. Mas eu aqui, como vereador, vou enviar, a gente tem que reconsiderar essa punição. Eu nunca vi isso na minha vida. Na verdade, eu estou respeitando o posicionamento dos conselheiros. Você está sendo muito ético, Você chegava, está suspenso 5 anos. O conselho é deliberativo, é um conselho independente, como eu já havia falado. Mas sem previsão legal. Então, a previsão legal que você diz é na questão no tocante à penalidade. Penalidade. Sim. A escola já cumpriu lá. Mas o conselho se baseou por ser uma questão omissa na lei, porque não tinha uma previsão legal. Então, por ser uma questão omissa à lei, deliberaram nesse sentido, nessa formatação. Eu entendo que é muito... Nunca vi isso. Pode ser a questão da razoabilidade, da proporcionalidade, isso a gente pode levar em consideração. Eu irei fazer esse pedido de reconsideração, sim. Acho que cabe esse momento que o Brasil é um país republicano, democrático. Sim, absolutamente. Não pode, de uma forma impositiva, você ficar fora do jogo porque está rolando uma ação judicial. Se fosse... Porque... todos os políticos, então, estão com ação na justiça, não pode ser candidato mais nada. Se essa foi a regra. A presunção de inocência, ela parte desse princípio, né? O que está acontecendo no Brasil, a gente está vendo aí. Então, Oswaldo, obrigado pela atenção. O presidente tocou nesse assunto aí, que não era pauta do vereador, mas e é uma pauta nesse sentido de a gente... Aprimorar isso aí. Não existe uma punição não prevista na lei e os alunos são prejudicados com uma penalidade de 5 anos. Isso eu nunca vi na minha vida.
Eu não sei, eu fui do conselho, os casos omissos serão deliberados pelo conselho. Pelo conselho, exatamente. Eu não sei o que levou o conselho, não quero fazer esse julgamento nessa questão da punição. Eu acho que o conselho deve ter tido alguma informação que a gente não teve essa informação. Vale frisar que nessa época eu era membro suplente do então, era o doutor Alexandre Ferre, que fez essas constatações, que fez todas essas apurações junto com os conselheiros. Então, por ter sido uma decisão do conselho, é que foi respeitada. Só para título de comparação, exemplo, jogador aí que pega no DOF fica temporariamente 30 dias até a decisão final, pô. Como é que vai uma instituição de ensino, vários alunos ali poderiam estar estudando hoje, se você tomar uma calendário de 5 anos... Esse ano, os estudantes, sim, concordo. Então, é essa sensibilidade que eu vou apelar. Sim. Né? Não quero nem entrar no mérito do que aconteceu. E se tiver errado, criou uma ação civil pública, a escola, se tiver errada, vai ser penalizada. Mas que possa fazer parte do processo. Sim. Se fosse essa A, B, C ou D, que eu não posso concordar com isso de uma forma punitiva, cara. Isso aí rasga minha consciência de republicano. Você realmente tem essa limitação dos alunos à participação do processo. Eu vou ser bem direto nessa questão. Eu acho que eu volto a falar, tanto os alunos têm responsabilidade quanto as instituições têm responsabilidades. Eu acredito e respeito as decisões do Conselho, porque acompanhei muito de perto as decisões do Conselho. Sei que existe essa situação e precisa ser sanada, mas nós estamos falando de dinheiro público. O Conselho vai responder judicialmente, inclusive, dessas questões. Tanto que tem uma ação civil pública nesse sentido. Eu acho que as decisões que foram tomadas pelo Conselho, eu tenho que respeitar no sentido de que as decisões do Conselho só vocês sabem que vocês estão vivendo lá. Né? Então a gente tem que ser soberano. Nem nós, vereadores, podemos interferir dentro da decisão, nem o prefeito municipal, nem ninguém pode dever independente. Ninguém está acima da lei, né? Ninguém está acima da lei, inclusive decisão do Conselho. Exato. Ninguém está acima da lei. Essa que é a minha discussão. É a isonomia. É a isonomia. Ninguém está acima da lei, inclusive o Conselho. Então, acho que a decisão foi do Conselho. Né? Eu acho que a gente tem que respeitar. Mas lembrando que as decisões das instituições também têm responsabilidades. E elas têm que ser cobradas, porque é dinheiro público e é muito dinheiro e precisa ser acompanhado pelo Conselho e pelos vereadores, de uma forma que fique cada vez mais transparente. A mim não interessa se o aluno de medicina ganhou, a mim interessa se ele cumpriu a lei e a regra da lei. A mim não interessa se um aluno de curso técnico ganhou, a mim interessa se ele foi contemplado dentro dos parâmetros da lei. Porque eu vou ser bem sincero aos senhores que estão presentes, o que tinha no CIMUB, eu posso afirmar, porque inclusive foi denúncias minhas, gente muito próxima a um grupo da cidade, tinha bolsa 100% do CIMUB e tinha cobertura nessa cidade, morava em cobertura. Eram apartamentos de luxo. Apartamentos de luxo. Gente que tinha 3 padarias e tinha bolsa 100% no CIMUB. Isso não pode acontecer e não deve acontecer. Isso não pode. Isso é injusto. Injusto é isso. Você encontrar dentro do processo do CIMUB... Eu fui ameaçado, inclusive, quando eu fiz essa denúncia. Foi uma denúncia... porque a pessoa morava numa cobertura em Taubaté e tinha bolsa 100%. E alugava apartamento em Ubatuba ainda. Inclusive do curso de Direito. Isso que deixa a gente... Nem sei se... Depois a gente mandou alguns... A ética nesse momento foi deixada de lado, né? Isso que a gente não pode aceitar. A mim não interessa se um aluno de medicina ganhou. A mim interessa se esse aluno foi carente e necessário para ganhar aquela bolsa. Eu fico indignado de uma fala dessa, porque o pobre não vai poder fazer medicina. Ele tem que fazer todos os cursos que ele quiser. Ele precisa... Sonhar e lutar tem que ir atrás. Agora, tem que ir a bolsa para quem realmente precisa. Por isso que eu falo à população que nos acompanha, denuncie. Se sabe que tem maracutaia, sabe que tem algumas coisas erradas. Eu fiz denúncia de 38 bolsas para o CIMUB. Nós somos um canal aberto para essas denúncias. E as 38 pessoas perderam bolsa no CIMUB porque mentiram para o CIMUB. 38 alunos. Fui lá, fotografei no departamento a pessoa chegando com um carro que custava mais de 50 mil reais e omitiu isso do CIMUB.
A gente não está livre disso aí. A gente não está livre desses tipos de situações, mas a gente consegue hoje diminuir, filtrar mais por conta da nova formatação da lei. E isso favoreceu bastante. Quando eu fui eleito a primeira vez, fiz uma baita audiência pública, tinha várias denúncias, né? Falava de supostas cotas que existiam, né? Que quem era membro do DCE também tinha bolsa. Então, nós fizemos uma baita audiência pública, né? Foi o promotor. Passou por uma reformulação. Vereador, eu era do DCE e eu tinha bolsa 100%. Minha mãe mora até hoje na casa da prefeitura. Eu falei que tinha recebido não, o senhor falou DCE. Eu era presidente do DCE e tinha bolsa 100%. Não, você era merecedor, isso mesmo. Então, deveria estar... Eu tinha bolsa e falei isso várias vezes nessa tribuna, que fui bolsista 100%. Vocês deveriam estar no critério. Estou colocando, quando Vossa Excelência falou que recebeu várias denúncias, quando eu fui eleito em 2005, nós recebemos várias denúncias. Falavam que tinha cotas... Tá certo? Que tinha dentro do DCE, não sei o quê. E a gente começou a fazer várias audiências públicas e aí nós fomos didatizando essa mudança, chegando no que está hoje. Nesse sentido, acho que a denúncia é fundamental. Tanto é que aprovamos até uma lei do vereador Vanoni, que na época tinha uma baita resistência de colocar o nome das pessoas. Era fruto do trabalho que foi realizado desde 2005. Então é importante pontuar isso aí. Eu me lembro quando nós aprovamos do vereador claro para a população, e eu sempre falei que fui bolsista e fui formado com bolsa de estudo pelo CIMUB. Por isso acho injusto. E bolsa para quem não precisa. Também, a bolsa para merecedor, lógico. Eu fui bolsista e fui do Diretório Central dos Estudantes. E meu nome consta no CIMUB, inclusive, com bolsa custeio. E naquela época, já morando com meus pais lá no São Gonçalo, e saí a pé do São Gonçalo e vim estudar. E lá encontrei, quando eu fui estudante, por isso que militei no DCE, um monte de maracutaia, de um monte de político dessa cidade metido em bolsa de estudo. Tem que combater tudo. Um monte. Combati e combato todos os tipos de privilégio. Não pode. Porque fui bolsista e sei que muitos ficavam na fila. E realmente, quando o vereador Nunes falou, precisando de uma bolsa de estudo, e você via vários sobrenomes da cidade com bolsa de estudo. Tanto que quando eu assumi a vereança, denunciei 38 pessoas e as 38 perderam a bolsa. Não foi denúncias infundadas, foi denúncias realmente averiguadas. E vale frisar que todas as denúncias elas são efetivamente averiguadas pelo Conselho. Eu sou testemunho, todas que nós fizemos foram todas fiscalizadas. Acho que a gente chega a uma grande evolução nisso aí. Eu fui, e por isso gosto de militar no CIMUB. Milito com propriedade, porque infelizmente há muitos anos muitas pessoas que tinham sobrenome nessa cidade ganhavam bolsa de estudo. Gente muito ligada a muitos políticos ganharam bolsa de estudo, e isso é injusto, e isso não pode. O que não pode, e isso eu cobro todos os dias do Conselho, porque fui do Conselho na época do então prefeito Roberto Peixoto. Pedia vários, o CIMUB hoje, se você quiser um processo, você vai lá e você pega o processo, porque a gente faz isso. A gente faz por amostragem para pegar. Inclusive, coloca o nome dos alunos em rede social. Porque as pessoas que têm dinheiro, elas gostam de ostentar. E o lugar, primeiro, que ela ostenta é em rede social. Né? O Facebook da vida. Você vai lá e você pega essas situações. Então, naquela época, Oswaldo, a gente não tinha acesso nem os processos do Conselho. Eles não davam direito. Você, como conselheiro, que fui do Conselho, você não podia ter acesso ao processo do Conselho do CIMUB. De tanta maracutaia que tinha no processo. As inscrições dos alunos, aos processos? A inscrição do aluno, o processo de bolsa do aluno. Você não tinha acesso hoje, por exemplo, a essa divulgação dos nomes. Você não tinha acesso, não conseguia ter acesso. Então, Oswaldo, imagina quando nós chegamos em 2005 com tudo isso aí. Você viu a didática, então nós marchamos muito bem para chegar ao que chegamos. Ainda bem, hoje ainda bem mesmo. Hoje a composição... Eu faço questão de pontuar que nós viemos, todos os vereadores, toda a legislatura, e a atual também, né? De a gente, porque era um peso que tinha nessa casa, chegava a época de bolsa, nossa, tinha assim, tem cota. É um processo de transformação. Lento e gradual. É gradual. Tem que ver, tem que se ajustar às todas as esferas, que vão surgindo. Político, onde tinha, todas as esferas foram investigadas. Enquanto a gente tiver essa questão, sensação de impunidade, por isso que eu faço questão de sempre fazer audiência, explicar para a população, que a população acompanhe. Quem tem denúncia, faça a denúncia, acompanhe. Porque a pessoa vem falar, tem um amigo que tem um carro tal. Então tá bom, fala para mim que nós vamos lá.
Nós estamos averiguando. Ele tem mais dinheiro que você? Tem. Então, todas as denúncias que apresentamos para o Conselho foi alunos que trouxeram para nós. Porque, infelizmente, inclusive quero parabenizar o prefeito nesse sentido, logo que ele assumiu, porque não tinha visita da assistente social. Agora é uma obrigação da visita da assistente social confirmar os dados daquele aluno. Eu gostaria até de fazer um agradecimento às assistentes sociais, às meninas que têm ajudado bastante a gente, a Vanessa, a Luana, a Priscila. Elas têm contribuído muito para que essas visitas... Foram vários alunos agora desclassificados também, né? Nós tivemos algo próximo de 20 alunos desclassificados e algumas desistências voluntárias. O candidato chegou e falou, não, muito obrigado, eu tenho condições, eu não vou precisar da bolsa. Ainda existem pessoas muito honestas, né, que vale a pena nesse sentido. Então, que fique claro, eu acho que a gente tem que rever essa questão, aumentar essas inscrições para os cursos técnicos, para as pessoas terem acesso. E se você tem uma denúncia, apresente para o Conselho. Responsabilidade nossa não é só jogar, né? Tem que ir lá investigar e buscar essas informações para ver se realmente as pessoas que estão sendo contempladas são as de direito. Na minha opinião, não interessa se é bolsa de medicina, de enfermagem, de curso técnico, a bolsa tem que ir para quem precisa. Não interessa se aluno faz medicina ou se ele faz curso técnico de enfermagem. Para mim, a minha opinião, a bolsa tem que ir para quem realmente precisa. E, mas eu faço curso de técnico em enfermagem, o outro faz medicina. Então, ele teve condições, e essa menina, que inclusive passou no primeiro lugar de medicina, a família fez empréstimo para ela fazer faculdade de medicina, e sempre estudou em escola pública. Está lá a inscrição dela. Fiquei muito feliz de uma menina da Gurilândia passar no primeiro lugar de medicina, sendo que muitos pais, quantos filhinho de papai aí que paga curso dia todo, inglês, e ela cursinho, deu um banho de passar em primeiro lugar em medicina aqui na Unital. Ela já teria 50% automático porque ela passou em primeiro lugar. Exatamente. Então, acho que bolsa tem que ir, todos têm o direito, mas a bolsa tem que ir primeiro para aqueles que realmente precisam dessa bolsa. Essa nova formatação da lei, realmente, ela proporcionou uma justiça social no ato de concessão das bolsas. Eu acho que é o mais próximo que a gente conseguiu chegar de justiça social, aliando esses critérios objetivos à visita. Inclusive, Oswaldo, a preocupação minha é tão grande com a Bolsa CIMUB que fiz uma emenda. Quais vereadores fizeram emendas no orçamento para o Bolsa CIMUB? Hoje, somente eu conto com a emenda de sua autoria. Fiquei preocupado, você pode pegar lá, todos os anos fiz emenda para o CIMUB no orçamento. Todos os anos. E preocupado com que os alunos, porque eu sei que o prefeito diminuiu o recurso, existia uma necessidade maior de recurso financeiro para o CIMUB. Todos os anos fiz emenda no orçamento para o CIMUB. Porque eu sei que esses alunos, já estive sentado ali, fui várias vezes atrás de bolsa de estudo. E eu sei a necessidade, eu sei que... E é transformador. Você ganhar uma bolsa é transformador. Porque também a emenda que foi apresentada, que você fala de 75% de aproveitamento, foi minha, do vereador Luizinho e da vereadora Poliana, de aproveitamento. Porque também tem isso, viu, senhores alunos? A pessoa ganha bolsa 100% e não vai estudar. Tem a contrapartida. Né? E larga lá e perde, o recurso financeiro é perdido. Infelizmente, acontecia muito no CIMUB, e agora o CIMUB tira a bolsa de estudo. Porque se você não for, você ganha uma bolsa de 100%. Se você não vai na faculdade ou não vai no curso técnico, essa bolsa tem que ir para realmente para quem se compromete. Ela está sendo mal aproveitada, né? Mal aproveitada. Então. E a vereadora Poliana e o vereador Luizinho e eu fizemos uma emenda de 75% de aproveitamento. Porque chegava o final do ano, os alunos foram contemplados, largava a bolsa de estudo com 100%. Quer dizer, você deixou de contemplar um aluno nesse ano todo, e o aluno tinha bolsa 100% e ele não ia para a faculdade, ele não ia para o curso. E sabe o que acontecia? Os cursos e a faculdade não informavam o CIMUB que ele tinha desistido. A instituição recebia, mesmo o aluno não frequentando. Não era isso, Oswaldo? Exatamente. Mesmo o aluno não frequentando mais o curso, a instituição recebia o dinheiro. Sendo que a obrigação da instituição é informar ao CIMUB, olha, que o aluno não está mais. Teoricamente, o aluno ele ainda constava como matriculado. Matriculado. Então, ele estava aberto e estava sendo honrado esse compromisso por parte do CIMUB. Então, ele reprovava no final do ano por conta
das notas, das faltas e das notas, enfim. Se pagava lá em torno de R$10 mil para um aluno que, na verdade, você não ia ter mais esse retorno. Bolsa custeio, inclusive, que não ia nem receber esse dinheiro. Só queria pontuar uma situação aí, né? Assim, é importante, a garota foi contemplada na medicina, acho que é fundamental, né? Mas também os alunos que não foram contemplados, mas que fazem cursinhos e têm escolas particulares, também participam de outros programas do governo federal, do governo estadual, e não é demérito nenhum, né, o cidadão. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Saudar. É valoroso. Saudar a inclusão social, ao foco do CIMUB, sem sombra de dúvida, né? Mas também pontuar isso aí, quem hoje faz cursinho não é contemplado no CIMUB, mas pode ser contemplado nessa mudança que o Brasil passou, né? A gente tem passado por transformações, né? O SISU, exemplo. O SISU, o cidadão faz faculdade onde ele quiser, né? Você tem o Pronatec, né? Outras instituições. Acho que é importante pontuar isso aí. Maravilha. Eu só quero reforçar isso nessa questão. Acho que fique claro, os alunos que estão fazendo cursinho, que o pai paga o cursinho, muito bem, ele tem condições de pagar uma faculdade. Estamos falando de bolsa de estudo do CIMUB. Não é demérito, né? Agora, se, não é demérito, vereador, mas se hoje o pai tem condições de pagar um cursinho, ele tem condições de pagar uma faculdade. Porque os cursinhos hoje, o mais barato custa mais de R$1.000. Há controvérsia, você está falando, há controvérsia. Hoje você tem cursos que são cursos preparatórios que são bem caros e tem Tem um mais barato, né? Mas tem uns cursos que custa mais caro, inclusive, que mensalidade da Universidade de Taubaté. Hoje o pessoal faz cursinho para tentar a vaga na faculdade pública pelo Enem. Pelo Enem. Hoje o Enem é o grande canal da entrada essa que é a discussão, não é assim, né? O cidadão paga o cursinho e vai para a faculdade particular. O cidadão paga o cursinho para disputar o Enem. É outra discussão. Mas quero saudar aqui o CIMUB, saudar você pela presidência. Muito obrigado sucesso. Mesmo. E toda a reformulação, desde 2005 até a atual legislatura, para essa mudança que foi feita no CIMUB em Taubaté. Tá certo? Bolsa para quem merece, sem privilégio para ninguém. Não importa onde estiver, tem que ser por mérito. Essa é a tônica desse vereador. Quero saudar Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador. Senhor presidente, agradeço a sua atenção mais uma vez a este vereador, a esta casa. Tenho certeza que os esclarecimentos foram dados e que, se as pessoas têm dúvidas, que possa ligar para o CIMUB. O senhor tem o telefone? Sim, o CIMUB está de portas abertas lá, o 3621-6039, e até pelo nosso contato de e-mail também, que é cimub@taubaté.sp.gov.br. Sei que existe um empenho muito grande da sua parte em deixar as coisas ainda mais claras, né? Sim. A gente tem essa preocupação e realmente, de um tempo para cá, tenho certeza que nós contribuímos muito pelo CIMUB, né? Muito. Tanto prova isso que nossas emendas nos orçamentos sempre foram para atender os nossos alunos, né? Exatamente. Que a gente sempre fez as emendas no orçamento garantindo mais bolsas de estudo para os nossos alunos, né? É fácil falar do CIMUB, é gostoso falar do CIMUB, mas a gente tem que ter essa análise crítica que vocês têm lá, muito importante. Acho que vocês, conselheiros, sabem das necessidades que vocês estão tendo dentro do conselho. E eu respeito muito o conselho do CIMUB, porque eu sei que vocês são imparciais. Isso, para mim, é a melhor coisa do mundo. Vocês serem imparciais no processo garante que o aluno que está numa lista, que ele seja contemplado. A imparcialidade. E eu tenho certeza que esses últimos 3 anos aqui, que foi mudada a lei, que a lei mudou em 2013. Foi. 2013. Passou a vigorar em 14, que ainda mais transparente ficou o processo. Porque acho que, para as pessoas que acompanham, tem condições, hoje a gente tem condições de realmente analisar todos os nomes e cobrar das autoridades se tiver alguma situação, tanto que todas as denúncias que fiz para o CIMUB deu resposta: olha, esse aluno realmente omitiu essas informações. E olha, o conselho anterior tirou bolsa, inclusive, do ex-prefeito Roberto Peixoto, indicações lá atrás. Das 38 denúncias, 31 denúncias eram ligadas ao ex-prefeito Roberto Peixoto, da outra legislatura, da outra administração. Então, e o conselho não se furtou. O conselho retirou todas as bolsas porque garantiu que esses alunos não estavam enquadrados dentro do processo da lei. Então, quero parabenizar você, agradecer a assessoria também que esteve aqui presente.
tenho certeza que essa audiência foi muito importante. E olha, Oswaldo, conte comigo, conte com o nosso mandato, para que cada vez mais seja transparente. Muito obrigado. Que não tenha realmente nada no CIMUB para que a gente possa atrapalhar, porque as pessoas que precisam de bolsa estão aí esperando essa bolsa de estudo. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos aí pela oportunidade, que essa também é uma oportunidade de esclarecimento para os estudantes, para as instituições, enfim, para todos os interessados no processo de concessão de bolsas, que realmente movimenta e altera muito a vida das pessoas que realmente precisam, e esse é um trabalho social de médio e longo prazo. Não adianta a gente tentar ver os frutos agora, porque isso vai alterar a vida das pessoas no futuro, como é o caso aqui do nobre vereador que foi alterado nesse sentido. E olha, se não fosse essa bolsa de estudo, eu nem sei se eu estaria aqui hoje. Então, uma bolsa de estudo transforma a vida das pessoas, mas também temos que ter as nossas responsabilidades. Por isso, quando eu recebi essa bolsa de estudo, tive o mesmo compromisso que foi dado ao povo a mim, que era realmente estudar. Nunca peguei uma DP. Então, responsabilidade de dar algo assim para a sociedade, para que a gente possa realmente garantir os investimentos que foi feito a nós, né? Meu pai é um jardineiro, você imagina, morando numa casa da prefeitura, sem condições financeiras nenhuma, e se não fosse essa bolsa de estudo, eu não estaria concluindo os meus estudos. Então, eu acredito no CIMUB, acredito no trabalho do CIMUB, acredito nessa bolsa. Eu sei que é um fator transformador. Transformador mesmo. Por isso que brigo, falo que tem que investir mais, faço emenda, faço audiência pública, ligo para você, vou lá no CIMUB, porque eu acredito muito nessa questão do fator transformador. E a educação é um fator transformador, né? Acho que as bolsas de estudo têm que chegar na periferia, têm que chegar nas pessoas que precisam. Então, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam pela TV Câmara, a todos os assessores, funcionários desta casa. Meu boa noite, muito obrigado.